Tá abaixo. Oh, tá abaixo mesmo. Certo, aqui tá bom. Oi, gente, tudo bem? Então, olha, eu não tô fazendo esse vídeo com nenhum roteiro, nenhum script, nada. Minha gatinha tá aqui me fazendo companhia. E basicamente eu, às vezes, fico com a cabeça muito cheia e sinto que se eu não falar sobre as coisas eu vou explodir. Então, eu tô gravando esse vídeo. Tem muito tempo que eu tava pensando em fazer isso, ficava adiando sempre e agora finalmente decidi fazer. Pois bem, o assunto que eu estava pensando hoje, antes de ligar a câmera, né, e gravar, é sobre o seguinte: vocês já sentiram que vocês estão perdendo o brilho de vocês? Aí você me fala assim, nossa, mas como assim perder o brilho? Sabe, tipo, eu tava conversando com um amigo meu, agora há pouco, e ele me mandou um vídeo de uma artista, logo no início da carreira dela, e você percebe que a pessoa tem aquele brilho, né, aquele viço, aquela... Não sei explicar, tem um brilho diferente no olhar, uma vida, né? E que hoje você vê claramente que isso se perdeu, né? E aí eu tava falando até com ele sobre isso, sobre outros artistas que a gente tem essa mesma impressão, que a pessoa foi perdendo o brilho, sabe? E eu me sinto na mesma situação também, pra ser sincero. Não sei se vocês também se sentem assim, quando vocês veem tipo uma foto antiga, um, um vídeo, um trabalho que você fez, você olha e você fala assim, caralho, velho, tipo, eu eu tinha esse brilho, essa vida e hoje em dia parece que isso se perdeu, sabe? Antes de mais nada, né, dar um contexto. Eu me chamo Eric, tenho 27 anos e eu sou um ex-estudante de medicina. Ex, assim, eu já terminei a faculdade, né? Então eu não sou mais estudante, mas como eu me formei no exterior, eu tenho que fazer o exame de revalida, então ainda estou em um processo de revalidação. Para que esse contexto, não sei, talvez eu só corte isso depois. Mas enfim, era sobre isso que eu ia falar. Ah tá, lembrei porque o contexto. Peraí. Eu tava vendo alguns materiais que eu tinha da época da faculdade, né? Isso antes da pandemia. E eu fiquei com essa sensação, sabe? Tipo assim, eu perdi o meu brilho, ou esse brilho reduziu, né? E assim, como uma pessoa que provavelmente tem uma depressão não diagnosticada, eu já faço uso de 2 antidepressivos, isso talvez diga alguma coisa, mas são prescritos. Enfim, eu tava vendo os materiais, eu até separei aqui algumas coisas que eu tenho na época da faculdade, eu tenho muito orgulho. E são trabalhos que me fazem pensar, tipo, que eu perdi um pouco minha criatividade, meu brilho, sabe? Tipo esse aqui. Foi um, uma história em quadrinhos que eu fiz com o tema de genética, não sei se vai dar pra ver, onde tinha um personagem fictício e minha amiga Maíra, que eu amo muito. E eu fiz uma historinha com eles dois, e é uma história que eu tava lendo, né? E assim, eu achei muito criativo. Eu realmente sinto que eu perdi um pouco essa criatividade, sabe? Tem muitas sacadas de humor na história, tem toda uma continuidade das ilustrações, tem uma cena mesmo que ele assusta ela, aí o óculos dela cai, e aí no próximo quadrinho ele tá colocando o óculos de volta, então, enfim, detalhes que parecem besteira, mas eu acho muito interessante. E eu sinto que com o passar dos anos eu perdi um pouco isso, sabe? Meus trabalhos e tudo que eu produzia se tornou uma coisa muito mais institucionalizada, sabe? Uma coisa mais padronizada. E eu sinto que eu perdi um pouco não sei, essa outra forma de falar sobre as coisas. Eu acho isso aqui muito legal, tá? Muito legal mesmo. Ela também gostou muito na época que eu mostrei pra ela. E é isso que eu tava observando. Esses trabalhos, eles são dos primeiros anos da faculdade, né? E, por exemplo, esses aqui são anotações, mas eu fazia num formatinho mais didático, assim, né? E, sabe, tinha cenas como essa, por exemplo, que eu gosto muito.
onde eu estou explicando um processo inflamatório, com quadrinhos, com referências de Dragon Ball Z, coisa do tipo. Coisas que eu sinto que não acontecem mais hoje em dia, né? Para quem não sabe, eu tenho uma página de estudos no Instagram. E por mais que eu ainda faça algo parecido, eu sinto que eu perdi um pouco essa originalidade nos meus conteúdos. E tava parando para pensar um pouquinho do porquê que isso acontece, sabe? Como eu falei, no meu caso eu acredito que exista um quadro depressivo mesmo não diagnosticado, sabe? Fora muitas histórias pessoais muito difíceis. Vou beber uma água, tá, gente? Uma pastilha! Tipo assim, eu sinto que tem muitas coisas pessoais que aconteceram que influenciaram diretamente em como houve essa depressão, né, de humor, de responsabilidade, de criatividade. Mas eu também fiquei pensando sobre o tornar-se adulto, sabe? Eu acho que isso é uma fase que te força a perder um pouco toda essa imaginação, criatividade, né? Essas coisas que você tem mais quando você é criança. E eu acho que é muito comum. Eu tava falando também com o mesmo amigo recentemente sobre como que na arte, né, geralmente, os adultos são retratados sempre como pessoas com tons mais acinzentados, com roupas menos coloridas, cansadas, com aquele aspecto, né, aquela olheira, que é normal, como eu também tenho. Mas assim, são sempre retratados dessa forma e como isso parece às vezes fazer parte, sabe, da vida. Eu não lembro, talvez poucas pessoas consigam manter essa. Não sei, eu não gosto muito desse termo, mas tipo essa aura, né, de, de imaginação, de criatividade, de alegria, né? Acho que isso fica mais incomum com o passar dos anos, conforme você vai percebendo que as coisas não são tão simples quanto parecem, né? Falar um pouquinho agora especificamente sobre o porquê que eu acho que isso acontece. Esse vídeo não é pra ser guia de ninguém pra nada, tá, gente? Eu não tô fazendo isso aqui com base em dados, não, eu tô só falando coisas como eu falo com meus amigos, sobre temas que passaram pela minha cabeça, porque eu tava com muita vontade de falar sobre, né? Então, assim, eu tava pensando, eu acho que isso acontece porque a gente percebe que as coisas, né, primeiro, né, não são tão fáceis quanto a gente pensava, que a gente fazia metas, eu vou ser assim, eu vou ter um emprego tal, eu vou ter uma casa assim, eu vou estar não sei aonde, e você vê que na realidade as coisas não são tão fáceis quanto parece, e na verdade quanto mais passa o tempo parece que elas ficam mais difíceis, né? Você vê que a gente tem situação econômica, situação política, muitas coisas que você não tem uma perspectiva muito boa, apesar de você manter aquela esperança no fundo de que as coisas podem melhorar e tal, há uma certa descrença, né, com relação ao futuro, questão ambiental, ao que aparenta também um declínio na parte educacional também, no geral, na sociedade. Tudo isso faz você ir se decepcionando um pouco, se entristecendo um pouco. E além disso, você vê que tudo gira em torno, você aprende, né? Principalmente depois de um tempo, que tudo gira em torno do dinheiro, né? Tudo gira em torno de você trabalhar e ter dinheiro para conseguir fazer qualquer coisa. E isso é uma coisa que entristece também, porque você vê que tudo é um produto, né? Tudo você não produz mais pela criatividade, pela mensagem, pelo que você quer passar. Você só produz para produzir mesmo, né? Para ser mais uma coisa lançada no mercado, para seguir um padrão que vai engajar, que vai viralizar. Então, tudo isso deixa a gente um pouco triste, né? Isso até corta um pouquinho o potencial que você tinha de criar algo mais original e investir nisso, né? Fora que você vê também a discrepância entre um produtor independente e tudo aquilo que é produzido em qualquer área por grandes empresas, por pessoas que têm muito mais condições de produzir algo de maior qualidade, né? Não que isso seja mandatório, tipo, obrigatório para que algo vá bem. A gente tem exemplos muito claros de coisas que são extremamente simples
e que tiveram um engajamento muito bom, e coisas que são produzidas por empresas muito grandes que não foram bem, pelo contrário, o pessoal considera um lixo. Nossa, eu tô divagando, né? Então, e aí eu tava pensando nisso, né? A sensação de perder o brilho ao longo da minha jornada. E eu lembrei de uma coisa que eu vi também, que era uma teoria, de que isso na verdade é uma ilusão, né? Você sempre vai ter a impressão de que os anos passados eles eram mais fáceis, eles eram mais felizes, eles eram mais isso, mais aquilo. E talvez eu nessa época eu também achasse que eu já não tinha mais o mesmo brilho de quando eu era uma criança e coisa do tipo. E isso somado, como eu falei, a questões que eu passei depois, é, geraram eu, agora deprimido, tipo assim, descrente das coisas e tal. Mas é isso, eu acho que isso não é uma coisa só minha, eu acho que esse não é um pensamento só meu. Inclusive, falem aí se vocês também pensam dessa forma, se vocês também acham que em algumas coisas, vamos supor, se sua área é a música, se sua área é a oratória, se sua área é a fotografia, se você sente que o passar do tempo, não sei, ajudou para que isso se descontinuasse e isso fosse decrescendo um pouquinho e você se sente um pouco aquém de como você estava, ou como você poderia estar, né? Porque, por exemplo, eu vou falar do meu exemplo, né, gente? Tipo, eu vi essa história e falei, caraca, se eu tivesse seguido expandindo isso, eu podia estar fazendo coisas muito grandes hoje, né? Não que isso seja uma necessidade, eu também já fiz as pazes com esse fruto do pensamento. Vai soar muito, ai, mas realmente esse fruto do pensamento capitalista, né, de que tudo você tem que produzir sempre, o tempo todo, algo muito maior sempre para sempre. E eu não concordo mais com isso. Eu acho que, especialmente falando de um fruto de algo racional, né? É muito melhor, as coisas têm muito mais originalidade, mais beleza, quando elas são feitas sem pressa, no tempo que tem que ser feitas, de acordo com aquilo que o artista, que o criador, que o autor, o que quer que seja, faz, né? Mas é isso. Esse é um pensamento que eu estava matutando aqui hoje e queria falar sobre. Tem mais alguma coisa que eu queria acrescentar? Não sei. Acho que a rotina também mata um pouco essa criança interior, né? Tipo, essa questão de você ver que a vida, na verdade, para muita gente, para a maioria das pessoas, ela é só seguir uma rotina onde você acorda, vai para o seu trabalho, você faz o que você tem que fazer, aí você tem uma folga para o almoço, depois você volta, você continua fazendo o seu trabalho, você chega em casa e você mal tem tempo para cuidar do seu corpo, né? Ir numa academia, vamos supor, assistir alguma coisa para tentar te desligar um pouco antes de você dormir para voltar para o trabalho. Eu acho que descobri também que a vida é muito disso, também ah, mata um pouquinho dessa criança interior, dessa alegria, desse brilho, desse vício que eu falei, né, anteriormente. E, mais uma vez, questões da vida adulta, né? Finalmente a gente está falando sobre o fim da escala 6 por 1, eu acho que isso é muito importante, porque mesmo eu sendo de uma cidade pequena, onde aqui não tem tanto tempo assim para você ficar no trânsito ou coisa do tipo, mas eu já passei por uma experiência de estar num trabalho no meu internato, né, lá na Bolívia, onde eu gastava 4 horas quase todos os dias, né, 2 de ida e 2 de vinda, para ir para o hospital, onde eu era maltratado, onde eu era humilhado. E realmente, com o passar do tempo, isso te, te cansa muito, te deprime muito, sabe? E eu acho que isso pode influenciar muito a pessoa que vive nesse contexto, né? Tem tanta gente por aí que talvez tenha habilidade para ser um rapper incrível, um poeta, um ilustrador, um cantor, ou enfim, músico no geral. E essas pessoas só estão soterradas de obrigações, né? De, de prazos, de pendências e literalmente sem tempo mesmo, né? O trabalho e
as obrigações da vida adulta tomam totalmente o tempo da pessoa de exercer qualquer tipo, né, de produção criativa ou algo do tipo, né? E é isso. Eu tava pensando sobre isso hoje. Na verdade, eu já venho pensando há muito tempo, né? Não é uma reflexão que eu fiz hoje, mas é algo que eu tive pensando esses dias, compartilhei com amigos e tal, e queria trazer isso para a internet, queria saber a opinião de vocês. Se vocês também se sentem assim, né? Falando mesmo como se eu estivesse falando para os meus amigos, né? Aquilo que foi embasado, beleza, eu falo e tal, mas não tenho essa obrigação, eu só quero falar sobre temas aleatórios. E é isso. Como é que vocês estão? Vocês pensam da mesma forma, né? Contem aí pra mim se é que tem alguém vendo isso, não sei. Isso é muito estranho também. Eu tenho muita vontade de falar sobre coisas e eu não sei bem o porquê. Só queria comunicar isso e não sei. Não é estranho isso? Enfim, já tô divagando demais. É isso o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Cadê?